Agradeço, meu Deus, em minha prece enternecida, as almas boas que me deste a vida no campo da afeição. Agradeço os amigos que me emprestas, que me toleram falhas e defeitos e equilibram-me os passos imperfeitos, dando-me paz e luz ao coração. Agradeço-te, ó Pai, a sensação confortadora e amena com que a palavra deles me acerena em meus dias de dor, e o silêncio que fazem para as lutas de que é preciso para burilar-me, enxugando-me o pranto sem alarme pela bênção do amor. Agradeço o socorro que me trazem, mostrando desapego nobre e raro, para que eu seja apoio ao desamparo, esperança de alguém, e a caridade com que me estimulam a ser trabalho, bênção, alegria, aprendendo a viver dia por dia nos domínios do bem. Por toda a santa generosidade da estima doce e pura de quantos me recebem sem censura, ternos amigos meus, eis-me ao sol da oração, para dizer-te, ó Pai do infinito universo, na singela pobreza do meu verso, obrigado, meu Deus. Canta, mergulha no templo de tudo que há dentro do teu coração. Tua voz pode ser o único livro que alguém pode ler e serve de abrigo para quem não tem mais com quem contar, um novo sol a brilhar. Canta, espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. E a canção guiará a
saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Perdão, Senhor, me entrego a ti, pois te toquei buscando saúde, e logo meu sangue estancou. Quem me tocou, Quem me curou, a esperança nos liga ao céu. Toque divino nas vestes do amor. a ternura é o orvalho, ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. Vai em paz, minha irmã. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Quem me tocou, Perdão, Senhor, pois eu senti me entrego a saindo ti, de mim buscando minha uma virtude em meio à multidão. Quem me tocou, Quem me curou, a esperança nos liga ao céu. Toque divino nas vestes do amor. a ternura é o orvalho, ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. Vai em paz, minha irmã. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor.
Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. Gentileza, auxílio e perdão. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A grande luta. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo, Efésios 6:12. Segundo nossas afirmativas reiteradas, a grande luta não reside no combate com o sangue e a carne, propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. Paulo de Tarso agiu divinamente inspirado quando escreveu sua recomendação aos companheiros de Éfeso. O silencioso e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças da sombra está vinculado em nossa própria natureza, porquanto nos acompliciávamos abertamente com o mal em passado não remoto. Temos sido declarados participantes das ações delituosas nos lugares celestiais. E ainda hoje, entre os fluidos condensados da carne ou nas esferas que lhes são próximas, agimos no serviço de autorrestauração em pleno paraíso. A terra é, igualmente, sublime degrau do céu. Quando alguém se reporta aos anjos caídos, os ouvintes humanos guardam logo a impressão de um palácio soberbo e misterioso, de onde se expulsam criaturas sábias e luminosas. Não se verifica o mesmo quando um homem culto se entrega ao assassínio à frente de uma universidade ou de um templo? Geralmente, o observador terrestre relaciona o crime, não se detendo, porém, no exame do lugar sagrado e venerável em que se consumou. A grande luta a que o apóstolo se refere prossegue sem descanso. As cidades e as edificações humanas são zonas celestiais. Nem elas e nem as células orgânicas que nos servem constituem os poderosos inimigos, e sim as hastes espirituais da maldade, com as quais nos sintonizamos através dos pontos inferiores que conservamos desesperadamente conosco, vastas arregimentações de seres e pensamentos sombrios que obscurecem a visão humana e que operam com sutileza, de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem. Emmanuel. Vamos então, neste momento, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus e pedir para que Jesus nos ampare e nos ilumine. Pedimos ao Mestre também que abençoe a cada um de nossos irmãos, que nesse momento encontra-se em um leito de hospital, nas ruas, nas penitenciárias, ou passando por qualquer uma outra adversidade. Façamos deste momento um momento de amor e paz, e que essa sintonia que aqui se forma nesse momento desça do alto vibrações fraternais envolvendo a todos nós. Mestre Jesus, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome. Abençoe cada um de nós que aqui estamos. Abençoe também nossas famílias, nossos amigos e até mesmo os nossos inimigos,
caso tenhamos. Rezemos assim a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Com essa prece, damos início a mais uma reunião. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, a pergunta número 266. Allan Kardec pergunta aos espíritos: não parece natural que os espíritos escolham as provas menos dolorosas? E os espíritos responderam: pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Interessante isso, profundo, né? Aqui, quando estamos no mundo físico, nós somos completamente submetidos a uma certa hipnose. Nós somos hipnotizados pelo mundo físico e nós não enxergamos a nossa verdadeira realidade. Não somos capazes de observar a nossa verdadeira natureza e nem a nossa verdadeira realidade. A começar de nossa natureza como espírito imortal. Nós esquecemos disso. Quando estamos no corpo, esse mundo nos absorve e passamos a pensar que somos um corpo físico, que simplesmente a nossa vida acaba quando este corpo morre. Nós não nos olhamos com sentido de eternidade. Nós passamos a nos olhar como um ser perecível, que acaba, que morre. E somos ainda mais hipnotizados pelo mundo do ter, pela perspectiva do ter. E Allan Kardec comenta: sob a influência das ideias carnais, o homem, na Terra, só vê das provas o lado penoso. Ou seja, quando olhamos para as nossas provas, que normalmente induz algum tipo de sofrimento, nós olhamos aquele sofrimento como um peso, como algo que apenas incomoda, porque somos incapazes de observar o efeito educativo das próprias provas, dos próprios sofrimentos. Isto não é visto por quem está aqui, mas é profundamente observado por quem já volta para o plano espiritual e, ao chegar lá, se encontra num estado de penúria espiritual. A pessoa que passou o tempo todo aqui absorvido pelos bens materiais, pelas buscas da conquista dos bens materiais, ela gastou um tempo enorme completamente subjugada por uma ilusão. E grande maioria das pessoas só vai descobrir que isso era uma grande ilusão quando já está no plano espiritual. Quando retornou e pôde descobrir então a enorme inutilidade de tudo aquilo que fez com a própria vida, quando dedicou-se exclusivamente à conquista de bens materiais. E Allan Kardec continua: tal a razão de lhe parecer natural sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Ele está falando de nós encarnados. Queremos sempre achar um jeito de não passar pelas provas, fugindo a elas, porque elas nos levam a enfrentar algum tipo de prazer, sendo que na maioria das vezes estes prazeres é que nos conduzem a uma queda, a uma derrocada espiritual. E ele continua: na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros
com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Tá vendo o que acontece? Às vezes a pessoa passa por uma grande provação, mas ela se sai bem da prova, ela se melhora, ela se fortalece, ela se torna um espírito liberto. E quando ela retorna ao plano espiritual, aquele sofrimento nada foi para ela, não significa nada. É como se uma pessoa tem ali uma doença e para curar-se da doença ele tem que passar por um tratamento doloroso. Mas lá na frente, quando ele se vê livre da dor, do sofrimento que era permanente, ele então não dá importância para aquele sofrimento. Isto é a perspectiva, é o modo de ver dos espíritos mais elevados, que já foram capazes de superar as suas provas. Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, consequentemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Ou seja, a prova e até mesmo a expiação, para quem tem sabedoria para lidar com estes eventos como molas alavancadoras do próprio progresso, ele não vê a prova como algo inútil, não luta contra a prova. Pelo contrário, ele faz absorver os conteúdos positivos da própria prova. E Kardec, nesse momento, compara a um remédio desagradável, mas que cura uma doença muito grave. A maioria das pessoas sabem o quanto é sofrido para as pessoas passarem por um tratamento de quimioterapia. Mas ela busca o tratamento de quimioterapia exatamente para livrar-se de uma coisa muito mais grave. E quando ela então tem o diagnóstico médico ali que diz a ela que aquele tumor desapareceu, que aquela doença horrível não existe mais, ela lembra da quimioterapia não apenas com seus efeitos desagradáveis, mas também como aquele remédio que pôde curá-la de uma doença cujo conteúdo, cujo desgaste, cujo sofrimento era muito maior. E Allan Kardec continua: aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar estrada florida. Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe o que o espera, a glória, se lograr bom êxito. Isso aqui nos faz lembrar dos grandes descobridores, né? Aqueles homens magníficos que se arriscavam naquelas pequenas naus movidas no vento. Quantas destas naus não voltaram? Mas o desejo pela glória de ter o seu nome associado a um continente inteiro, né, como Américo Vespúcio. Estes homens magníficos, como os bandeirantes, que entravam pelas matas desconhecidas, mas tinham o desejo de ter o seu nome associado às suas descobertas, entrar para a história. Assim são as provas. Muitas vezes os espíritos buscam provas muito difíceis para poder vencer as suas fraquezas, tornarem-se espíritos fortalecidos, educados, competentes, para poder levar adiante os projetos mais concretos para as verdadeiras conquistas de sua espiritualidade. Allan Kardec continua: a doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer deixa de parecer singular, desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-los. Os espíritos desencarnados veem tudo de uma maneira diferente. Lá eles não estão submetidos à hipnose do mundo material. Eles olham para si mesmos e enxergam a sua natureza mais profunda, os seus valores mais essenciais, a presença ou a ausência destes valores. A miséria no plano espiritual é associado a quase tudo que representa uma grande riqueza e conquista no mundo material.
sendo que aquilo que muitas vezes é desprezado no mundo físico, como a humildade, a bondade, a ternura, a compaixão, isto é que valoriza os espíritos, isto é que os tornam espíritos elevados lá no plano espiritual. E Allan Kardec continua: divisam a meta que bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo. A cada existência veem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquela meta. Daí a se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando as que possam fazer que a alcancem mais presto, pois há, motivo de espanto no fato de o espírito não preferir a existência mais suave. Os espíritos mais fracos escolhem experiências mais suaves. Os espíritos mais fortes escolhem experiências mais duras, porque eles sabem que o soldado preparado que nunca teve no campo de batalha, que nunca teve na frente do campo de batalha, ele não consegue conquistar os valores da coragem, os lauréis da glória de ter combatido. Por isso ele precisa estar escolhendo as suas provas mais duras. E Allan Kardec continua: não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele o percebe e, precisamente para chegar a fruí-la, é que trata de se melhorar. Não vemos, aliás, todos os dias exemplos de escolhas tais? Que faz o homem que passa uma parte de sua vida a trabalhar sem trégua, nem descanso, para reunir haveres que lhe assegurem o bem-estar, senão desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs, tendo em vista melhor futuro? O militar que se oferece para uma perigosa missão, o navegante que afronta não menores perigos por amor da ciência, ou no seu próprio interesse, que fazem também eles senão sujeitar-se a provas voluntárias de que lhes advirão honras e proveito se não sucumbirem, a que se não submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória. E os concursos não são também todos provas voluntárias a que os concorrentes se sujeitam com o fito de avançarem na carreira a que escolheram? Ninguém galga qualquer posição na ciência, nas artes, na indústria, senão passando pela série das posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Nela se nos deparam em ponto pequeno todas as peripécias da outra. Ora, se na vida terrena muitos escolhem duras provas, visando posição mais elevada, por que não haveria o espírito que enxerga mais longe que o corpo e para quem a vida corporal é apenas incidente de curta duração, de escolher uma existência árdua e laboriosa, desde que o conduza à felicidade eterna? Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, uma vez que ao homem é que caiba escolher a sua existência, se assemelham aos míopes, que apenas veem aquilo em que tocam, ou a meninos gulosos que, a quem os interroga sobre isso, respondem que desejam ser pasteleiros ou doceiros. O viajante que atravessa profundo vale ensombrado por espesso nevoeiro não logra com a vista a extensão da estrada por onde vai, nem os pontos extremos. Chegando, porém, ao cume da montanha, abrange com o olhar quanto percorreu do caminho e quanto lhe resta dele a percorrer. Divisa-lhe o termo, vê os obstáculos que ainda terá de transpor e combina então os meios mais seguros de atingi-lo. O espírito encarnado é qual viajante no sopé da montanha. Desenleado dos liames terrenais, sua visão tudo domina, como a daquele que subiu a crista da serrania.
Para o viajor, no termo de sua viagem está o repouso após a fadiga. Para o espírito está a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Dizem todos os espíritos que na erraticidade eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazerem a sua escolha. Na vida corporal não se nos oferece um exemplo desse fato? Não levamos frequentemente anos a procurar a carreira pela qual afinal nos decidimos, certos de ser a mais apropriada, a nos facilitar o caminho da vida? Se numa o nosso intento se malogra, recorremos a outra. Cada uma das que abraçamos representa uma fase, um período da vida. Não nos ocupamos cada dia em cogitar do que faremos no dia seguinte? Ora, que são para o espírito as diversas existências corporais, senão fases, períodos, dias de nossa vida espírita, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra, a vida material, é transitória e passageira? Muito bem, meus prezados amigos e amigas, nesta pergunta e nesta análise de Kardec, tão profunda, tão apropriada, nós então consideramos o que temos de informação nas diversas comunicações mediúnicas que ocorrem na nossa casa espírita e em todos os centros espíritas do Brasil. Quando o espírito desencarna e chega no plano espiritual, a grande maioria completamente arrependido, decepcionado, frustrado pela perda de tempo, por não ter aproveitado as oportunidades oferecidas exatamente pelas provas, pelas provações, pelas expiações, por não ter se tornado melhor, por ter muitas vezes fugido daquilo que lhe era mais importante, das grandes oportunidades oferecidas pelas provações. Por isso a visão dos espíritos é tão diferente da nossa. Aquele que deixou de passar pelas provas achou que a vida era apenas um momento em que deveria gozar ao máximo os conteúdos prazerosos da vida, esquecendo do trabalho, do esforço, da tolerância, da paciência, da compreensão, da ternura, da compaixão, esquecendo de dedicar-se a valorizar a sua melhor parte, que é aquilo que sobrevive. Ele perdeu um enorme tempo. E aí vem os grandes e profundos arrependimentos. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ajude para que isso não aconteça conosco. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, esteja conosco nesta noite. E no Evangelho dessa noite, primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele vai abordar as 3 revelações, ou seja, as 3 fases de entendimento da humanidade, começando por Moisés, depois Jesus e em seguida a revelação da doutrina espírita. E o nosso tema dessa noite é a segunda revelação, Jesus. Mas a abordagem que a gente gostaria de fazer nessa noite é no sentido de que o que é e quem é Jesus para nós. À primeira vista dessa pergunta, a gente poderia responder num entendimento mais lógico, mais científico, no sentido que Jesus é o governador do planeta Terra, Jesus presidiu a formação do planeta, governa o planeta juntamente com os seus emissários e tudo mais. Mas não é exatamente essa abordagem que nós gostaríamos de fazer essa noite, mas sim o que Jesus é para nós.
que Jesus significa na nossa vida, no nosso eu. Como que Jesus influencia de alguma forma a minha maneira de viver, a minha maneira de ser, como eu sou como indivíduo. Numa primeira retrospectiva, o pensamento humano antes de Jesus entendia que a felicidade, principalmente nos filósofos gregos, é você alcançar aquilo que se deseja. Então eu desejo algo, eu anseio por alguma coisa, pela presença de alguém, um bem material, um conhecimento, ou seja, tudo aquilo que eu busco, que eu anseio, que eu quero, eu alcanço. Aquilo eu amo aquela coisa. E alguns filósofos vão até dizer que depois que eu alcanço aquilo, eu deixo de amar. Mas em busca sempre de algo. Então o amor significa, em tese, a minha vontade de ter alguma coisa, a minha vontade de possuir algo. Possuir emoções, não só no sentido material, mas no sentido de ter alguma coisa com a qual eu anseio. E até hoje, de certa forma, a gente ainda mantém ainda esse conceito. Tanto é que para nós hoje o conceito de felicidade quer ser uma pessoa feliz. No nosso conceito, felicidade para mim vai ser ter uma boa casa, uma boa renda, uma boa saúde, uma ausência total de problemas, os meus entes familiares vivendo na mais perfeita serenidade, sem problemas também, ou seja, todas aquelas pessoas que eu gosto, que são próximas a mim e tal, vivendo na abundância e na fartura. Esse é o conceito que nós hoje temos de alguma forma de felicidade, potencializado aí pela internet, redes sociais, que mostram exatamente esse lado da vida. É a pessoa mostrando os restaurantes, as viagens, as compras de roupas e tudo mais, ou seja, aquilo que eu alcanço, um desejo alcançado. Então, se eu alcancei, essa para mim é a felicidade, esse é o amor que eu quero, o que eu busco na vida é alcançar os bens materiais, as conquistas materiais de posição, status, reconhecimento e tudo mais. Mas Jesus muda radicalmente esse conceito. Vai dizer que na realidade a felicidade verdadeira, o eu realizado, está em servir ao próximo, em eu renunciar à minha própria vontade em favor de alguém. Vejamos que é um conceito completamente oposto. Se por um lado, hoje, desde a antiguidade, eu tenho que felicidade é eu conquistar aquilo que eu quero, Jesus vem dizer que não. Felicidade verdadeira é você fazer alguém feliz. Em outras palavras, em termos práticos, é de alguma forma eu tornar a vida de alguém melhor com a minha presença. Quando eu estiver em algum lugar, eu melhoro a vida das pessoas que estão naquele ambiente. Naquela casa, naquele lugar de trabalho, aonde for. Ou seja, a minha presença, a minha existência no mundo precisa colaborar positivamente para a felicidade de alguém. Esse é o conceito da felicidade em Jesus. Um pouco distante ainda do nosso entendimento, mas lá na pergunta, lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec vai perguntar qual é a mais meritória das virtudes, os Espíritos vão responder que a virtude sempre quando há o desejo de se fazer o bem e tudo mais. Mas a mais meritória das virtudes, o mais meritório na virtude, está no sacrifício
do desejo pessoal em favor de alguém, ou em favor de alguma coisa útil. No momento que eu deixo de lado a minha vontade, o meu desejo para melhorar a vida de alguém. Isso ainda parece um pouco filosófico, um pouco distante dos nossos conceitos, mas Jesus deixa um exemplo muito claro disso no Evangelho, lá no Evangelho de João, quando ele já no final da sua romagem pela terra, já sabendo, já prestes à crucificação, Jesus está ceando com os discípulos e eles estão ali discutindo. Em dado momento, Jesus tira suas roupas, suas vestes, cinge-se com uma toalha, ou seja, se coloca à maneira de um escravo, que é o que os escravos faziam naquela época, e começa a lavar os pés dos discípulos, que é o que os escravos faziam naquela época. As pessoas chegavam das ruas, pela região muito árida, muito quente e tudo mais. Então os escravos vinham com uma bacia de água e iam lavar os pés dos seus senhores. Jesus repete o mesmo ato com os seus discípulos. E terminando esse ato de lavar os pés, se veste novamente, ou seja, porque os escravos não usavam roupas naquela época, que eram animais que falavam, né? Então Jesus se veste novamente, pergunta para eles: vocês entenderam o que foi que eu fiz? Vós me chamais de mestre e senhor. E eu sou. Vocês estão me chamando de mestre, de senhor, e é verdade, eu sou mestre e senhor. Mas eu lavei os vossos pés. Ou seja, eu fui escravo de vocês. Vós fazei o mesmo. Ou seja, fazei a mesma coisa. O que isso na prática quer dizer? Exatamente o que a gente já estava dizendo. Que aonde eu estiver, a minha função no mundo, a minha felicidade verdadeira, perene, ela vai ser tornar a vida de alguém melhor. Ou seja, em outras palavras, eu de alguma forma beneficiar alguém, quebrar o galho de alguém, ajudar de alguma forma de quem está ao meu lado. Então, se eu sou chefe, é eu ajudar, melhorar a vida, ajudar o progresso, contribuir melhor para que aquela pessoa se torne uma pessoa melhor das pessoas que trabalham comigo. Se eu sou subordinado, participar com os colegas, melhorar também, ser um bom colega de trabalho, ajudar, colaborar, ser proativo, dar o melhor de si, independentemente de qualquer coisa. Se eu estou em casa, é procurar ser o melhor para todo mundo que está à minha volta, no transporte coletivo, ou seja, aonde eu estou, eu melhoro a vida de quem está à minha volta. Jesus, quando vai dizer lá que nós devemos oferecer a outra face, ou seja, se alguém te bate a face direita, ofereça também a esquerda, ele rompe um paradigma em que no olho por olho, face por face, que nós devemos a todo custo manter o nosso orgulho. Vai explicar que não. Que nós, a felicidade íntima nós, está na conquista da nossa paz interior. Onde não é quem está fora de mim que me faz infeliz, mas o meu interior. Existem alguns filósofos do estoicismo que explicavam algo muito parecido com isso. E eles diziam o seguinte: Epicteto dizia que existem no mundo duas coisas, só duas. As coisas podem ser, todas as coisas do mundo podem ser divididas, todos os fatos, acontecimentos da nossa vida podem ser divididos em duas categorias. As coisas que estão sob o meu controle, que eu domino, e as coisas que eu não domino. E que a gente deveria preocupar principalmente com as quais eu domino. Então, por exemplo, eu domino a pandemia? Não. Mas eu domino
o meu estado de espírito, de ansiedade, de angústia, derivado dessa pandemia? Sim. Eu domino a minha saúde? Você vai falar, mas a minha alimentação, se eu me alimentar bem, se eu fizer um exercício e tal, eu melhoro a minha saúde? Sim, é verdade. Mas eu tenho total domínio sobre a minha saúde? Ou seja, será que se eu fizer atividade física cotidiana, ter uma boa alimentação, ou seja, tudo aquilo que é recomendável para a medicina, mesmo assim, não vai acontecer de eu ter uma doença, um câncer, uma doença incurável e tudo mais? Ou seja, então eu não domino a minha saúde. Eu apenas influencio, ou seja, eu não faço a minha saúde piorar e cumpro o meu dever de cuidar bem da ferramenta que a providência divina me deu. Mas eu não domino. Então, quais são as coisas que eu domino? Segundo Epiteto, eu domino e nada no mundo consegue tirar esse poder de mim. É aquilo que se passa dentro de mim. Então, minha saúde, eu influencio ela. Eu posso, às vezes, melhorar, eu posso retardar uma doença e tudo mais com uma boa alimentação, com uma atividade física e os cuidados que nós temos que ter. Mas, no acontecimento de um episódio, de uma doença, o que de fato eu domino, eu tenho o poder de mudar ou não, é o meu estado de espírito. Jesus ensina então algo muito semelhante a isso, dizendo que o reino de Deus está dentro de nós. Voltando justamente lá a Jesus lavar os pés dos apóstolos. Mas como assim? As circunstâncias da vida, o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente familiar, a nossa saúde, a nossa condição financeira, muitas vezes nós não temos condições de alterá-las. São circunstâncias da própria vida. Isso vai fazer parte da nossa vida. Mas o que de fato eu posso mudar, e aí é que ensina Jesus com profundidade, é o meu comportamento diante da vida. Como eu tenho me comportado, tanto com quem está ao meu redor, e como eu tenho me comportado comigo mesmo. Há um capítulo lá na frente do Evangelho segundo o Espiritismo, mais para frente nós vamos estudar daqui a uns dias, que Kardec vai abordar, por exemplo, sobre a cólera. Ou seja, aquelas pessoas que explodem. Acontece um problema, qualquer uma situação, uma adversidade qualquer, e a pessoa explode emocionalmente. É um comportamento, aquilo depende da própria pessoa, uma autoeducação. Vai entrar lá em que Epiteto vai dizer, olha, isso aí você domina, cabe só a você. Jesus está ensinando justamente isso em todos os aspectos da nossa vida. Que o nosso comportamento da vida, durante a adversidade, nas coisas, vai depender exclusivamente de nós. E que nós, fundamentalmente, estamos aqui no mundo para aprender a amar, compreender, e não para satisfazer as nossas vontades e desejos pessoais imediatos e que passam muito rápido. Há um exemplo muito, muito bom no livro Boa Nova, de Chico Xavier, que ele conta a história de Joana de Cusa. E Joana de Cusa Joana era esposa de Cusa, que era intendente de Herodes Antipas, lá em Cafarnaum. E ela acompanhava algumas pregações de Jesus, estava muito entusiasmada com o que Jesus ensinava, gostava muito das palavras de Jesus. Mas o seu esposo, como político da época, político romano da época, vivia todo aquele ambiente promíscuo da política e tudo mais, causava muito desgosto para ela em casa. E ela, numa oportunidade, vai conversar com Jesus, explicar
para ele justamente isso, assim, que ela tinha ali as primeiras claridades do Evangelho, gostava muito das palavras do Evangelho, mas estava vivendo um verdadeiro drama familiar em casa, era tudo muito difícil, o seu convívio em casa, ela sofria muito com isso e tudo mais, e esperava ali ouvir de Jesus, né, algumas palavras e como que ela poderia fazer, né? E Jesus vai dizer para ela o seguinte: todos os templos da terra, porque o marido dela cultuava a religião da hora, vamos dizer assim, né? Então ele procurava simplesmente agradar quem pudesse ser útil a ele. E ela se angustiava com isso, além de todos os outros problemas. Todos os templos da terra, Joana, são de pedra. Ou seja, todas as religiões do mundo, não obstante o respeito que nós temos que ter por todas as religiões do mundo, Jesus está dizendo que é como se fossem templos de pedra. São escolas que nós participamos. Mas isso é um instrumento de nosso aprendizado apenas. Eu venho, Jesus, continua Jesus, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Nós temos que entender que Jesus, a par de ser o governador do planeta Terra, de toda a sua grandiosidade como Espírito, Jesus fala aos nossos corações. Jesus precisa tocar o nosso íntimo, como eu suporto as dificuldades da vida, como eu vejo as outras criaturas, como que tudo aquilo que a vida precisa ter um novo significado para mim. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Todos nós vivemos essa redenção espiritual, ou seja, a gente anseia ser uma pessoa nova. Mas a pessoa antiga ainda nos puxa. O orgulho, o egoísmo, né? Todas as nossas vontades e desejos estão ali presos, arraigados em nós. Então existe esse combate. Mas a luz nos chama. E aí Jesus vai continuar dizendo para ela o seguinte: agradece ao Pai haver-te julgada digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende, alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Também é um novo conceito que Jesus nos coloca. Porque nós queremos amar as pessoas que são do nosso jeito. Do jeito que a pessoa tem que ser do jeito que eu quero para eu poder amar aquela pessoa. Jesus vai dizer, não. Respeite aquela pessoa como ela é. Ame-a do jeito que ela é e faça o melhor que você puder. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligado a ele se não houvesse para isso uma razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Falas-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Isso nós precisamos também começar a entender. Aquelas pessoas que nós temos dificuldade de relacionamento, aquelas pessoas que de alguma forma a gente ainda não compreende, não somos compreendidas por elas, são justamente essas pessoas que nós devemos procurar amar ainda mais.
E Joana, então, volta ao lar, bastante consolada e tudo mais. E aí diz Humberto de Campos, né, que desde este dia memorável para sua existência, a mulher de Cusa experimentou na alma a claridade constante de uma resignação sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. Ou seja, a partir daquele encontro com Jesus, ela passou a ter uma nova visão da vida. Que a vida não era para a sua satisfação pessoal, de ter o esposo como ela gostaria que ele fosse, de ter a vida, que a vida fosse como ela queria, mas uma resignação pronta a ser útil como pudesse, a amar o esposo, amar as pessoas que estavam à sua volta, como elas eram. Só que explica Humberto de Campos que a vida continua, né? Ela estava em Cafarnaum e acontece que as reviravoltas políticas fazem o esposo dela ter bastante dificuldades, tormentos, e ela acaba morrendo em extrema dificuldade e tudo mais. E Joana, com um filhinho, ela acaba perdendo tudo, vamos dizer assim, viúva, só com um filho, acaba tendo que trabalhar de lavadeira e de cuidar de filhos de outras mulheres. E aí aquelas antigas conhecidas que ela tinha, falaram, mas como você vai trabalhar de serviçal? E ela, sim, não há vergonha nenhuma nisso, e isso que meu mestre tem me ensinado, em servir. Passa-se muito tempo e tal. Lá no ano de 68, Joana um dia muda-se para Roma, acompanhando as pessoas que ela trabalhava, com as quais ela trabalhava, e ela é cristã. E o ano de 68 era um ano de perseguições, né? Bastante crudentes em cima dos cristãos em Roma. E Humberto de Campos vai narrar que está lá, no circo romano, os cristãos presos, e entre eles, Joana e seu filho atados a um poste de martírio, com a fogueira em volta, para serem queimados vivos, como era a prática, né? E aí os soldados, ou as pessoas que estavam ali, falaram, ou você abjura Jesus, ou você vai morrer queimada agora. E ela, não vou renunciar. Só que o seu filho estava do lado. E o filho fala, mãe, abjura. A senhora não vê que nós perdemos? Nós vamos morrer aqui. Abjura, mãe. Por amor a mim, abjura. Daí, a narrativa de Humberto de Campos vai dizer que pela primeira vez, depois do encontro com Jesus, Joana realmente chorou. Escorreu lágrimas nos seus olhos, de ver ali a dor do seu filho pedindo para ela abjurasse Jesus. E ela, por alguns instantes, fica ali naquele dilema, né? Vamos dizer assim. Só que ela lembra que Maria, como mãe, também assistiu o seu filho ser sacrificado e suportou tudo aquilo e fala, não, meu filho, cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque, acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. E aí os soldados começam a colocar fogo, pega um deles e fala, o teu Cristo só te ensinou a morrer? E ela responde, não. Com muita dificuldade, né? Na chama ali, ela responde, não. Ele também me ensinou a te amar. E aí, nesse instante, ela sente a mão cariciosa de Jesus no seu ombro e fala, Joana, tem bom ânimo, eu estou contigo. Ou seja, Jesus está conosco nos momentos de dificuldade. Se hoje a gente passa por tormentos, dificuldades e tudo mais, temos convicção, aquela mesma convicção dos cristãos que iam para o circo romano, mas o sofrimento com base na alegria de estar sendo um servo fiel a Deus, no sentido que eu estou sendo útil a alguém, que a minha existência no mundo
tem uma finalidade de melhorar a vida de alguém. É por isso que a nossa fé tem que ser uma fé verdadeira, uma fé constante no amor, de poder colaborar e tudo suportar. Paulo tem uma passagem fabulosa na Epístola aos Romanos, em que ele vai dizer o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a miséria? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então que a nossa fé, a nossa confiança em Jesus seja a confiança de ter uma vida melhor. Compreender que a nossa vida é dar o melhor de nós. Cristo não espera de nós santidade do dia para a noite. É como na passagem que Pedro, certa vez, estava lá na casa do caminho em Jerusalém, já muito cansado, né? De todo dia, de ter trabalhado o dia todo, e sempre, por mais que ele colaborasse, por mais que ele ajudasse, por mais que ele beneficiasse as pessoas, muitas vezes ele recebia de volta da pessoa que ele tinha acabado de ajudar um desaforo, a pessoa respondia mal, falava que ele estava se aproveitando da situação e tudo mais, né? E ele já angustiado com aquilo, de ter feito todo dia trabalhado e sempre ter respondido de volta, ter recebido de volta, né? Mais pedrada do que abraço, vamos pensar assim. E aí já no fim do dia, no começo da noite, ele cansado, né? Já como disse, já não quer receber mais ninguém. E entra um forasteiro, uma pessoa, olha, eu quero falar com Pedro. E ele responde com a maior, né, cólera, vamos dizer assim, não vou responder mais ninguém. E aí a pessoa descobre a cabeça e era Jesus. E Jesus fala para ele: Pedro, a única coisa que eu te pedi era que você apacentasse as minhas ovelhas. Jesus não pediu santidade a Pedro, apenas que ele amasse as pessoas, que ele procurasse fazer o melhor por aquelas pessoas. Então que o ensinamento do Evangelho nos ensine realmente a nossa autotransformação de serenidade, compreensão, renúncia, entendimento das necessidades do próximo. E que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Obrigado. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais
ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.